Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Lamentações. Tem esse nome mesmo, Lamentações. Lamentações de Jeremias, o profeta, que se lamentava, que chorava. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 19 a 29. Eu vou ler de forma pausada. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 19 a 29. E eu tenho um tema para essa mensagem. O tema é o seguinte: viva com esperança. Viva com esperança. Você deve viver com o quê? Com esperança. Viva com esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 19 a 29, diz assim. Versículo 19: lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. Mas quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e guardar tranquilo a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que se assente sozinho e fique calado, porque Deus o pôs sobre ele. Que ponha a sua boca no chão, talvez ainda haja esperança. Vamos ficar com esse título na cabeça: viva com esperança. Antes, vamos conversar de novo com Deus. Pai querido, aqui está a tua palavra, meu Deus. Que essa palavra hoje, meu Deus, produza o resultado, Pai. Que essa palavra hoje, meu Deus, como ela é eficaz na nossa vida, que teu Santo Espírito nos ajude a compreendê-la. E não só isso, a obedecê-la. E não só isso, a ser submisso à tua vontade e à tua palavra, Pai. E não só eu, mas toda a tua igreja deve ser submissa à tua igreja e à tua palavra, Pai. Meu Deus, que teu Santo Espírito agora, Pai, sonde cada vida, sonde cada coração, que teu Santo Espírito nos dê sabedoria para, meu Deus, absorver o recado do Senhor esta noite aqui nesse local. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Imagina se você um dia olhasse tudo à sua frente e estivesse tudo sendo destruído. Imagina essa cena. Você olhar e as paredes, as casas, tudo sendo destruído. E pior ainda, que você não pudesse fazer nada para resolver aquela situação. Tudo está sendo destruído na sua frente, você não pode fazer nada, a não ser sentar e chorar, porque nada dá para se fazer. Amados, Lamentações é um dos livros mais, diria, dramático da palavra de Deus. É um livro mais dramático. O título, Lamentações, já diz do que se trata. Lamentações significa dor, choro, pesar, lamento. Por isso, Lamentações. E quem escreveu este livro chamado Lamentações foi o profeta Jeremias. E Jeremias tinha lá, vamos dizer assim, um apelido.
Ele é conhecido como profeta chorão. Daí eu tive a curiosidade. Muito tempo que eu ouço ouvir isso. Talvez você já tenha ouvido isso, que Jeremias é o profeta chorão. E por que ele era chorão? Aí eu me aprofundei, pesquisei e tentei descobrir por que chamavam o profeta de profeta chorão. E descobri que ele tem esse apelido de profeta chorão porque ele se condoía, olha isso, ele se condoía, se colocava no lugar das pessoas, e porque também ele chorava muito na presença de Deus, pelos pecados das pessoas, pelo coração endurecido das pessoas, pelos pecados do povo, pelo erro das pessoas. Então isso entristecia muito o coração dele, em saber, porque ele era profeta, então ele sabia, vamos dizer, de antemão, que Deus traria justiça para aquelas pessoas, que Deus traria a sua justiça severa contra Jerusalém, por causa da desobediência daquele povo. Então, como ele era profeta, ele sabia de tudo isso, ele tinha o coração muito entristecido, muito choroso, e ele chorava diante de Deus, diante da presença de Deus, por conta das pessoas, do pecado das pessoas. E aqui, nesse texto que nós lemos agora, Lamentações capítulo 3, versículos 19 a 29, esse texto que nós lemos, o cenário era este. No ano de 586 a.C., a cidade, olha isso, a cidade de Jerusalém foi invadida pelos babilônicos, e houve uma grande devastação, uma grande destruição. As casas foram queimadas. Os jovens de Jerusalém, eles foram levados cativos como escravos. O templo onde se adorava a Deus também foi destruído, também foi saqueado. Então Jeremias, ele está sentado ali, longe, vendo todo esse cenário. As casas sendo destruídas, os jovens sendo levados a cativo, tudo sendo saqueado, a casa de Deus sendo invadida, sendo saqueada, sendo destruída. Esse era o cenário. O templo todo saqueado. Mas isso tudo parecia um castigo. Porém, não era um castigo. Era o juízo. Era a justiça de Deus. Ou melhor, era a palavra de Deus se cumprindo. Deus havia falado várias vezes para Jeremias: vai falar com o povo, manda o povo se arrepender. Vai falar com o povo que eu vou operar com justiça enquanto eles não se voltarem a mim. Quantas vezes Deus ordenou para Jeremias falar com o povo, mas o povo ignorava. Então aquilo ali parecia um castigo, esse cenário. Porém era o juízo, a justiça, a palavra de Deus sendo cumprida. Deus havia permitido que acontecesse tudo isso, mas não era para castigar o povo, e sim para ensinar o povo. Dessa maneira, irmão Batista, sim, irmãos, sim, queridos, desta maneira. Por vezes, não foi uma, duas, três, mas por vezes, Deus havia dado oportunidade para o povo de Deus voltar, sem destruição. Deus havia dado oportunidade, concedendo a esse povo dias de paz, e eles não quiseram ouvir. Deus havia dado oportunidade para esse povo se voltar a Ele em dias de tranquilidade, e esse povo não quis ouvir. Deus havia dado oportunidade para esse povo em dias de bênçãos, em dia que estava tudo jóia, em dia que estava tudo tranquilo, mas eles não davam atenção, não quiseram ouvir. Dias em que, de paz, de tranquilidade, de bênção, que eles poderiam refletir: olha, é melhor a gente se voltar a Deus enquanto está tudo em paz.
É melhor a gente voltar a Deus então, enquanto está tudo em bênção. É melhor a gente voltar a Deus agora mesmo. Eles podiam ter refletido dessa forma, mas não, senhores. Eles cada vez mais com o coração endurecido, cada vez mais ignorando, cada vez mais o povo não quis refletir, muito menos se arrepender. O povo, na verdade, ignorava, e pior, debochava da pregação de Jeremias. Alguns até diziam para Jeremias: você é louco? Deus não vai fazer isso aqui com a gente não. Você é doido? Falar um negócio desse que Deus vai operar com justiça? Ah não, esse cara aqui está doido, dá atenção para ele não. Alguns consideravam Jeremias como um louco. Preferiam não ouvi-lo, preferiam não dar atenção e preferiam andar na discordância e na obediência de Deus. Até que chega esse ponto lamentável, e daí a coisa, nesse ponto, Jerusalém está em ruínas. De repente a cidade que era tão linda, de repente a cidade que era tão maravilhosa, agora está em ruínas. De repente a cidade que era cheia de gente, agora está vazia. De repente a cidade onde reinava entre as nações, porque Jerusalém reinava, sobressaía entre as nações, agora Jeremias olhava sentado e chorando e via uma cidade desértica. Pior de tudo é que o profeta Jeremias não podia fazer nada. O que ele pôde fazer? Obedecer, pregar, falar, anunciar, exortar. Tudo que ele podia fazer em obediência ao Senhor, ele fez. Só que agora a justiça de Deus estava operando e nada mais ele podia fazer. E literalmente, ele se afasta, senta e chora e se lamenta. Nada mais ele pôde fazer. E foi assim. A cidade, o povo de Deus foi levado a cativeiro. Ficaram, sabe quanto tempo no cativeiro, amados? 70 anos. 70 anos no cativeiro. Jeremias foi preso. Sabe onde ele foi preso? Numa gruta fedorenta, onde passava o esgoto, a urina e as fezes. Ele foi jogado ali. 70 anos, a cidade, 70 anos, eles passaram no cativeiro. Lógico que depois dos 70 anos, a cidade foi reconstruída. E diga-se de passagem, que até hoje, lá em Jerusalém, existe um muro chamado Muro das Lamentações. Você sabe disso? Existe lá o Muro das Lamentações. E aquele muro, para quem não sabe, é um memorial desse episódio. Todo mundo que vai para Jerusalém, eu não fui. Se Deus permitir, eu tenho fé. Não agora que está em guerra lá, não quero nem me meter, né? Mas, quando estiver em paz, Deus permitir, um dia eu quero lá em Jerusalém. Eu quero ver esse Muro das Lamentações, quero ver tudo isso. Aquele muro é um memorial para as pessoas se lembrarem que um dia foram desobedientes, que um dia foram negligentes, para as pessoas se lembrarem que um dia Deus operou com justiça. Porém, tudo isso aconteceu, mas para Jeremias, mesmo ele jogado lá naquela prisão fétida, para ele nada estava perdido. Ele tinha esperança. Ele sabia viver a vida com esperança. E por isso ele diz aqui no versículo 19 ao 23, ele sabendo viver a vida com esperança, ele diz: lembra-te da minha aflição. Isso não vai sair de mim. A amargura que eu sofri é como se eu tivesse bebido uma bebida muito amarga, que desceu garganta abaixo como fel. Versículo 20, eu tenho lembrança disto e fico abatido, fico entristecido. Mas,
Ó Jeremias falando. Quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é tua fidelidade. E digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Amados, você notou uma coisa aqui. Esse texto, ele fala de esperança. Esperança. Mas também a gente aprende que existe algo chamado desesperança. Então, existe esperança, mas existe desesperança. A desesperança, sabe o que ela traz para a nossa vida? Desesperança vem de desespero, de pânico. E a desesperança, o que ela traz para a nossa vida? A desesperança, ela traz angústia. A desesperança traz desânimo. A desesperança, ela traz incredulidade. A desesperança, ela traz lamento, choro, dor. E a desesperança nos leva ladeira abaixo, degrau abaixo. Porém, a esperança é o que nos interessa. A palavra esperança, de acordo com o dicionário de língua portuguesa, eu fui lá no dicionário para pegar e trazer para vocês, de acordo com o dicionário de língua portuguesa, a palavra esperança significa ato de esperar o que se deseja. Olha que lindo. Esperança é o ato de esperar o que se deseja. Isso é no dicionário. Agora vamos trazer esperança para dentro da teologia. Vamos trazer a palavra esperança para dentro da Bíblia. Vamos trazer esperança para a palavra. Dentro da teologia, que é o que nos interessa, esperança está relacionado à fé. Dentro da teologia, esperança está relacionada a crer. Dentro da teologia, esperança está relacionada a obedecer. E melhor ainda, dentro da teologia, esperança está relacionada à felicidade, a ser feliz. Uma pessoa feliz é uma pessoa que tem esperança. Uma pessoa feliz não é uma pessoa que não tenha fé ou que esteja desesperada. Pelo contrário, uma pessoa feliz, ela crê, ela tem fé, ela obedece. Por quê? Porque ela tem esperança. Amados, note também uma coisa. Em tempos ruins, tempos de tristeza, tempos de calamidades, é fácil perder a esperança. Quando a gente passa um momento difícil na nossa vida, às vezes um momento financeiro, um problema em casa com o filho, uma situação com o marido, uma situação com o vizinho, sei lá o quê. Quando a gente passa por um problema ruim, um problema triste, é fácil a gente perder a esperança. Mas, senhores, senhoras, tem um ditado aqui, um ditado popular, que diz o seguinte: a esperança é a última quê? Olha aí como vocês sabem. A esperança é a última que morre. E é verdade. Alguém respondeu aí, mas é verdade. Esperança é a última que morre. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você perdeu a esperança? Pensa. Quantas vezes você teve vontade de desistir? Você já perdeu a esperança? Eu já. Você já teve vontade de desistir? Eu já. Quantas vezes aconteceu isso com você? Tem momentos que na nossa vida é assim, cheia de lamentações. Às vezes a gente olha e parece que nada dá certo, parece que nada vai bem. Parece que lá no serviço os problemas se arrastam de casa para o serviço, e do serviço para a escola, e da escola para a vizinhança, e até na igreja. Não é verdade? Tem hora que está desse jeito. Há momentos na nossa vida cheia de lamentos. Nada está bom, nada dá certo, nada vai, parece que tudo atravanca.
Quem sabe hoje, você, sim, você mesmo, quem sabe você hoje entrou aqui e se encontra assim, nesta situação de lamento, de choro, de dor, de tristeza, desconsolado. Eu não sei. Você está aí no meio da multidão, mas quem sabe você entrou hoje aqui desta maneira, desconsolado, sem esperança, chorando, não com os olhos para que ninguém veja, mas teu coração está choroso, tua alma está entristecida, tua alma está se lamentando. Se você entrou aqui desta maneira, eu quero te dizer uma verdade. Deus tem uma palavra de consolo para a tua vida. Deus tem uma palavra de consolo para a tua vida, seja você quem for, esteja você onde estiver. Desse texto eu quero tirar algumas lições. Aliás, tirar algumas aplicações para a nossa vida, que a Bíblia ela permite que a gente aplique, permite que a gente pratique a palavra. Isso é maravilhoso. Então eu quero aplicar, que você aplicasse isso na tua vida. Se essa é a tua condição, se você está aí lamentando, chorando, triste, desconsolado e ninguém sabe, sua esposa não sabe, seu filho não sabe, seu vizinho não sabe, seu patrão não sabe, ninguém sabe. Você pensa que ninguém sabe. Deus sabe. A primeira lição que eu quero dividir aqui com você está no versículo 21. O versículo 21, Jeremias diz o seguinte: mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Olha, o cara está sentado, está olhando tudo destruído, está olhando tudo saqueado. O que vai ter esperança em ruína? Olha isso, gente. Ele diz assim: mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A nossa mente, o nosso pensamento é tendencioso para se lembrar de coisas ruins. Olha isso. A gente lembra mais de coisa ruim do que de coisa boa. É incrível, é impressionante esse negócio. A nossa mente então tem essa tendência de se lembrar de coisas ruins rapidamente, mas de coisas boas, o processo parece que é meio lento. Mas o que aconteceu de ruim? Está na ponta da boca, da língua já para a gente falar. A nossa mente então tem essa tendência para se lembrar de coisas ruins, e é por isso que nós muitas vezes lamentamos, entristecemos, choramos e andamos desconsolados, porque focamos em situações desagradáveis, que não trazem para nós esperança alguma. Mas, queridos, acontece tanta coisa boa na nossa vida, gente. Acontece tanta coisa boa na minha vida. E nós, às vezes, nem lembramos, nem consideramos, nem agradecemos. Olha para a sua família, quantas coisas boas aconteceram para os seus filhos. Olha para o seu marido. Olha para a sua esposa. Olha para a igreja. Quantas coisas boas têm acontecido, mas parece que a gente está aprisionado a lembrar de coisas ruins. Acontece que coisas boas acontecem, mas por causa de uma pequena coisa ruim que acontece, o que vai causar? Causa desesperança, desconsolo, entristecimento. É por isso que urgentemente, meus amados, precisamos atinar a nossa memória, alimentando de coisas boas. Hoje eu fiquei refletindo, levantei de manhã, o sol, o café, nada faltava, o açúcar, pão dormido. Eu comi pão dormido na chapa, gostoso mesmo. Minha esposa caprichou, queria até repetir, pena que não tinha mais um, o resto era fresquinho, mas era uma coisa boa. Eu falo, olha, coisa simples aqui, e a gente não agradece, não põe na memória coisas boas, a gente põe reclamação. Eu estava até conversando com alguém ontem, aí a pessoa estava falando, nossa, está muito calor,
E daqui a pouco vem aquela chuva terrível. E daqui a pouco alaga tudo, a pessoa só falando isso. E eu pensei comigo, nossa, a gente reclama tanto da natureza e a natureza não reclama da gente. A natureza não reclama que a gente corta a árvore. A natureza não reclama que a gente joga sujeira no rio. A natureza não reclama de nada. E a gente agrega coisas ruins. Precisamos atinar a memória, alimentar com coisas boas, trazer à memória coisas boas, coisas saudáveis. Isso é andar motivado, isso é andar animado. Pense, uma pessoa motivada tem esperança e consegue viver, consegue sonhar, consegue lutar. Aplique isso na tua vida. Tenha sempre na memória pensamentos de que te dê esperança. Viu o hino que nós cantamos agora? Quantas bênçãos! Conta aí, meu irmão. Conta quantas bênçãos você recebeu, conta. Vê se você chega a um resultado. Ninguém consegue. São tantas e tão maravilhosas e que a nossa mente deixa vazar. Ah, mas aconteceu uma coisa ruim, já está aqui, já está reclamando. Por isso que a gente tem que voltar urgentemente a trabalhar a nossa memória para trazer coisas boas e aí viver uma vida de esperança. Amém, igreja? Segundo lugar, que eu quero dividir com você, versículo 22 e 23. A bondade do Senhor, olha que interessante, isso aqui é demais. A bondade do Senhor, em algumas versões, as misericórdias. Mas vai lá. A bondade do Senhor, ou as misericórdias, é a razão de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é tua fidelidade. A bondade do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Se não fosse a bondade de Deus, a gente estaria derretido aí, gente. O calor que fez aí, pelo amor, hein? Só não fomos derretidos porque Deus pôs uma camada de bondade invisível, um escudo protetor. Queridos, a bondade e a misericórdia de Deus nunca acaba. Nunca acaba a bondade do Senhor. São renovadas cada manhã. Você já pensou nisso? A bondade, a misericórdia de Deus, toda manhã ela é renovada. Ou seja, agora o relógio marca 7 horas, 19 horas e 15 minutos. Vamos dizer que daqui a 4, 5 horas esse dia acaba. As misericórdias de hoje, dia 12/11, vai acabar meia-noite. Porém, quando o relógio marcar 00:01, as misericórdias, a bondade do Senhor vai sendo renovada na tua vida e na minha, em nome de Jesus. Está vendo isso? Esperança. Parar, refletir e pensar. Tudo acabou. O tempo foi destruído, a casa foi destruída, todo mundo foi levado, não tem mais nada. Mas a bondade do Senhor não acaba, pelo contrário, vai ser renovada. Uma terceira lição. Versículos 24 e 25. 24 diz assim: digo a mim mesmo. O que ele está falando? Ele está falando com ele mesmo. Você já falou com você mesmo? O salmista Davi, ele falava com ele mesmo. Tinha vez que o salmista Davi falava: ô minha alma, estava conversando com ele mesmo. Aqui Jeremias tem o mesmo procedimento, versículo 24 ele diz assim: digo a mim mesmo. Ele não tem com quem conversar, está falando com ele mesmo. Digo a mim mesmo, a minha esperança é o Senhor. Ele está dizendo para ele: olha, tudo foi destruído, está tudo um caos, não tem mais ninguém. Mas eu vou dizer para mim mesmo que a minha esperança ou a minha herança é o Senhor. Portanto, a minha única riqueza, ele está dizendo, o meu único valor é o Senhor. Isso não roubaram, isso não tiraram, isso não levaram, isso não foi destruído. A minha herança é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Ele diz para ele mesmo: oh, a riqueza que eu tenho.
maravilhoso é o Senhor. Ele está dizendo para ele mesmo: olha como é bom ter Deus na minha vida. Ele está dizendo para ele mesmo: olha, Deus é a minha maior riqueza. Ele está dizendo para ele mesmo: olha, Deus é o maior prêmio que eu ganhei na vida. Ele está dizendo para ele mesmo que ter Deus, ter essa riqueza, é melhor do que ganhar 300 milhões na loteria federal. É melhor do que qualquer outro prêmio, é melhor do que qualquer outro valor. Deus é minha herança, Deus é minha riqueza. Aprenda isso, alma. Aprenda isso, Jeremias. Maior prêmio, a maior grandeza é ter a palavra de Deus. E eu concordo com ele. Sabe por quê? Porque quem tem a palavra de Deus tem a alma refrigerada. Quem tem a palavra de Deus, quem conhece a palavra de Deus, quem já entregou a vida a Cristo, tem o Espírito, o Paracletos de Deus, Consolador na sua vida. Quem tem Deus, quem conhece Deus, quem tem Deus como riqueza, como virtude, como pessoa, como Salvador, tem a paz de Deus que conforta o coração da pessoa por qualquer problema que ela venha a passar. Jeremias está falando isso: a minha riqueza é Deus. A minha riqueza é Deus, porque numa hora como essa de destruição, a palavra dele me refrigera. Numa hora dessa, onde eu poderia estar me descabelando, onde eu poderia estar chorando, ou quem sabe levantando daqui e me suicidando, mas não, eu tenho Deus. E Deus é minha riqueza, Deus é minha grandeza, Deus é quem vai me consolar, Deus que permitiu a ferida, Ele vai permitir a cura. Talvez, o que eu quero te dizer, ninguém liga para o teu problema, ninguém. Você olha para o lado, olha para o outro, olha para frente, para trás, e teu problema continua, e ninguém resolve. Ninguém liga. Ninguém se preocupa com seus problemas. Porém, Deus se preocupa com tua dor, com tua lágrima, com tua tristeza, com teu coração contido. Deus nunca falha. Deus vai até as últimas consequências só para te abençoar. Amém, igreja? Deus vai até as últimas consequências para te abençoar e para te abençoar. Uma outra coisa que a gente pode aprender aqui, versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Olha isso. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. O que nós podemos aprender aqui? Que muitas vezes a nossa esperança, abre aspas, está, fecha aspas, em nós mesmos. Quantas vezes eu não consultei Deus? Isso aqui eu não vou precisar de Deus, isso aqui eu resolvo sozinho. Eu tenho sabedoria, eu tenho dinheiro, eu tenho condições, tenho saúde. E foi a vez que eu quebrei a cara. Então eu queria que você aprendesse isso. Muitas vezes, nossa esperança a gente coloca em nós mesmos. A nossa esperança a gente coloca na nossa conta bancária. Nossa esperança a gente coloca no amigo. Nossa esperança a gente coloca no patrão, no dinheiro, no salário, nas consequências. Fecha aspas. Nós achamos que nosso dinheiro, que a nossa força, nós achamos que a nossa sabedoria, ou que a nossa estratégia é melhor do que Deus. Não, Deus, fica aí, não precisa nem se preocupar comigo não, eu tenho uma estratégia que eu vou resolver esse problema aqui rapidinho, não precisa nem se preocupar comigo. Muitas vezes a gente faz isso. Mas, é melhor, ou melhor, por isso que vem as aflições, pelo fato de a gente muitas vezes não achar que estamos ocupando Deus com uma coisa tão simples, tão mera, tão fácil de resolver. Nós precisamos resolver com os nossos dinheiro, com a nossa força, com a nossa sabedoria, com a nossa estratégia. E é nesse ponto que a gente desliza. Lembra de Sansão? Sansão, ele era ungido de Deus. Sansão
Ele foi crescendo, foi dominando. A gente pensa que Sansão era o Sylvester Stallone, o Arnold Schwarzenegger, o Van Damme, fortão. Mas não, Sansão era franzininho, magrinho, imagino eu. A força vinha do Espírito Santo, mas pelos cabelos. Então ele não precisava ser um massa. E quantas vezes, entre aspas, Sansão levou a vida assim: Deus, se preocupa não. Eu sou Sansão. Vou derrotar todo mundo aí, fica tranquilo. Ia lá e fazia mesmo. Só que isso foi queda. Queda. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Achamos que com nossa sabedoria, com força, com dinheiro, é que vamos resolver nossos problemas e nossas situações. Quando a gente aprende, meus amados, esperar em Deus, seja o problema que for, fácil de resolver, mas fala com Deus. Seja um problema simples, que você pode resolver com tuas próprias estratégias, mas leve esse problema até Deus. Quando você faz isso, sabe o que acontece para a sua vida? Vem tranquilidade. Quando você coloca os teus problemas nas mãos de Deus. Ah, mas é tão pequenininho, coloca nas mãos de Deus. Você vai ver como você vai ficar tranquilo. Sabe o que acontece também? Você vai ter mais segurança. Você vai ser mais seguro. Sabe o que acontece também? Você vai ficar alegre. Não está mais nas tuas mãos. Não vai mais perder noite de sono. Não vai mais precisar comprimidinho para acalmar o coração. Se está na mão de Deus, apenas confia. E melhor, quando a gente aprende a colocar na mão de Deus, nós temos uma vida recheada de esperança. Última lição, versículo 29. Talvez é o que falta para todos nós. A gente vai falar aqui, mas isso aqui é muito sério. A gente vai falar aqui, mas é pouca gente que faz isso. A gente vai falar aqui, mas a igreja inteira deveria fazer isso. Os crentes inteiros, o mundo inteiro, os salvos inteiros, do mundo inteiro, deveriam proceder desta maneira. Versículo 29. Que ponha sua boca no pó, no chão. Talvez ainda haja esperança. Entendeu? Boca no chão. Para colocar a boca no chão, eu preciso me ajoelhar, me agachar, me arrastar, me prostrar até o meu rosto, tocar o solo e minha boca alcançar o chão. Isso aí não é sinal de se humilhar, não é. Isso é profundo. Isso traz para nós uma lição de que, de fato, precisamos colocar a boca no pó da terra. Significa que nós precisamos orar mais. Significa que nós precisamos nos submeter. Significa que nós precisamos reconhecer a nossa pequenez diante de um Deus grande, forte, poderoso, capaz. Colocar a boca no pó. Amados, cada um de nós temos um tipo de luta. Quantas vezes você já suplicou por essa luta e a resposta não veio de imediato? Eu já contei aqui para os irmãos que eu tive uma luta que durou 12 anos, que me constrangeu, que me tirou energia, que me tirava sono, que me desgastava para mim e para minha esposa. Quantas noites, e orando e buscando, e nada de solução. E durou 12 anos, mas a vitória foi grande para a glória do Senhor. Sabe, colocar a boca no pó, se humilhar, se prostrar, buscar recursos celestiais. Muitas vezes é isso que está faltando. Cada um de nós temos um tipo de luta. Amados, o lugar para colocar todas as nossas lutas, eu aprendi isso, é colocar nas palmas das mãos de Deus. Coloca as tuas lutas, coloca as tuas dores, coloca a tua aflição, coloca os teus lamentos nas palmas das mãos de Deus. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer com tua vida?
você vai viver uma vida com esperança. Creia nisso. Eu queria que a igreja se colocasse em pé agora. Diante de tudo isso que nós ouvimos, diante de tudo isso que foi falado, diante de tudo isso que você está refletindo agora. Eu não sei como é que você entrou essa noite, eu não sei se você está literalmente desesperado, desesperada, em pânico, triste, desconsolada, desanimada, desanimado. Eu não sei qual a sua situação. Eu vou pedir para que todos fechem os olhos, vou pedir para que todos orem, inclusive você que entrou nessa situação nessa noite. Eu não consigo nem orar. Eu vou orar por você. Eu não consigo nem falar com Deus. Vou conversar com você. Meu querido, minha querida, de tudo que você ouviu, o Espírito Santo vai trabalhando no teu coração, no teu pensamento, na tua vida. Da maneira que você entrou aqui, se encontra aqui. Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Por que mandou essa palavra hoje? Eu não sei, isso aqui Deus tem trabalhado comigo, já tem mais de 15 dias, e eu pensei em mudar a mensagem e tal, voltava nela, não, acho que não é isso, era isso, e voltava e orava, e fui sentindo paz, fui sentindo alegria, fui colocando na mão de Deus, e aí Deus confirma, e a gente prega sobre isso. Eu queria orar por você. Eu não sei como é que você entrou aqui dentro hoje, eu não sei como está teu coração agora, não conheço na tua vida, mas eu queria que por fé, se essa palavra falou com você, no teu coração, na tua vida, se Deus te abençoou, que você só levante a mão assim, para que a gente possa orar por você. Amém, Deus abençoa. Oh, aleluia, Deus abençoa. Estou vendo, Deus te abençoe, tá? Ali no fundo, Deus abençoa também. Oh, Deus abençoa, queridão. Oh, amado, Deus abençoa. Deus abençoa. Viva a vida cheia de esperança, Deus abençoa. Viva. Busque em Deus, tá? Busque em Deus. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Ele resolve. Não como você quer, nem como eu quero. Ou porque eu vou orar e já vai receber, não. Deus tem um tempo soberano de fazer as coisas. Eu queria conversar com Deus, porque mãos levantadas para Deus, espiritualmente falando, quando a gente levanta a mão para Deus e diz assim: Senhor, você está pedindo socorro, socorro, e Deus está te socorrendo, Deus está te vendo, e Deus vai trabalhar de tal maneira que você vai sair daqui hoje abençoado, você vai sair daqui hoje feliz, você vai sair daqui hoje vivendo a vida cheia de esperança. Creia nisso, em nome de Jesus. Pai querido, Deus de amor, louvado seja o Senhor por esta palavra, Pai. Palavra que a gente tem certeza que não volta para ti vazia. Palavra que teu Espírito Santo vai trabalhando em cada vida, em cada pensamento, em cada um que levantou um socorro, um clamor, um lamento, e diz: Senhor, me ajuda. Senhor, eu reconheço minha pequenez. E essa pessoa que levantou a mão, Pai, essas pessoas que levantaram as mãos, Pai querido, que receba agora um bálsamo do Teu Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos de Deus, entre em ação nesta vida, nesta pessoa agora, Pai, e que ela possa sair daqui agora, refletindo na Tua bondade, na Tua graça e na Tua paz. Meu Deus querido, nós queremos Te louvar por essa palavra, queremos Te louvar pelo culto, queremos Te louvar pela igreja, queremos Te louvar, meu Deus, porque só o Senhor para fazer essas obras e que ninguém pode fazer. O médico não faz, o psicólogo não faz, o bombeiro não faz, o advogado não faz, mas o Senhor é o médico dos médicos, o advogado. Oh Deus, o Senhor aqui é juiz soberano de toda a causa. O supremo é com o Senhor e não é com os homens, Pai. Oh querido Deus, traz conforto, abençoa cada vida, cada uma que suspendeu as mãos, abençoa com a Tua santa e poderosa paz, que eles, que elas possam receber a paz de Cristo na vida dele, na vida dele, na vida deste, daquele ali, daquela outra, este outro ali lá no cantinho que levantou a mão,
que possa receber nesta hora a paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.